Arosa. Bem-vindo ao treinamento sobre a massa para croissant Arosa. Suas principais características são: é crocante por fora, macia por dentro e saborosa após o preparo, que pode levar tanto recheios salgados como doces. Repare que ela já é formada de camadas de massa e margarina, porém possui fermento biológico em sua composição. Conserve sempre a massa para croissant no freezer a 18 graus Celsius negativos e, claro, respeite o prazo de validade. O bloco deve ser descongelado dentro da embalagem e à temperatura ambiente por aproximadamente 2 horas, ou então na refrigeração por 8 horas a 5 graus Celsius. Para saber que está pronta para ser manuseada, verifique se o meio do bloco atingiu 5 graus Celsius ou estar maleável. Agora chegou a hora de trabalhar com a massa o mais rápido possível, evitando assim que a massa inicie o processo de fermentação. Lembre-se, a massa para croissant não pode ser recongelada. Na hora de abrir a massa, nunca a desdobre. As dobras são necessárias para atingir o número de camadas. Basta abrir com um rolo em todos os sentidos, polvilhando farinha de trigo. Para cortar com precisão, utilize uma faca lisa ou um cortador de pizza. Quando for calcular o rendimento, considere que ele varia de acordo com o produto final desejado. Por exemplo, quando um bloco de 2 kg é aberto em 40 por 80 centímetros e cortado em triângulos de 10 por 20 centímetros, o rendimento será de 30 croissants. Os croissants sem recheios têm um preparo mais simples. Passe o rolo levemente sobre os triângulos e enrole iniciando pela base maior. Pincele a ponta com água e feche. O recheio dos croissants deve sempre ser consistente e estar frio. É por isso que fatias de frio são uma ótima opção. Ao preparar, passe o rolo levemente sobre os triângulos, acomode o recheio na base maior e enrole iniciando por ela. Pincele a ponta com água e feche. Atenção com a quantidade de recheio utilizada em cada croissant. A média deve ser entre 10 e 20 gramas. Você encontra a massa para croissant em triângulo pequeno com 24 unidades na embalagem, em um tamanho médio com 10 unidades de triângulos e em um tamanho grande com 10 unidades na caixa. Na hora de utilizar a massa para croissant em triângulos, retire da embalagem somente a quantidade de triângulos suficientes para a receita e guarde o restante imediatamente no freezer. O descongelamento aqui é mais rápido. Os triângulos ficam prontos para usar em aproximadamente 10 a 15 minutos ou até estar maleável. Assim que descongelar, trabalhe com os triângulos o mais rápido possível para evitar que a massa inicie o processo de fermentação e nunca recongele os triângulos. Novamente aqui, para preparar os croissants sem recheios, enrole iniciando pela base maior, pincele a ponta com água e feche. Se necessário, estique delicadamente a massa para completar as voltas. Ao preparar croissants com recheio, acomode-o na base maior e enrole iniciando por ela. Pincele a ponta com água e feche. Se precisar completar as voltas, já sabe, estique delicadamente a massa. Antes de assar, prepare os croissants para a fermentação, colocando-os em uma assadeira com distância de 5 centímetros entre eles. Depois, aguarde aproximadamente entre 1h30 a 2 horas para que a fermentação ocorra em temperatura ambiente. Caso a fermentação seja em uma estufa a 35 graus Celsius, o tempo pode ser entre 30 a 40 minutos. Vale ressaltar que o tempo de fermentação pode variar de acordo com o ambiente, porém os croissants devem dobrar de volume.
A etapa da fermentação é importante para o resultado final dos croissants. Se não for eficaz, a qualidade dos croissants não será a mesma. Para dar o brilho esperado aos croissants, é importante pincelar um ovo inteiro batido antes de assar. Antes de assar, o forno sempre deve estar pré-aquecido entre 170 a 180 graus Celsius também, e o assamento deve ser realizado por aproximadamente 25 minutos, dependendo do forno e do tamanho dos croissants. É importante verificar, antes de assar, a potência do seu forno, assando algumas unidades e fazendo os ajustes necessários antes de assar todos os croissants. Para terminar o assamento interno, já que quando é retirado do forno o produto ainda não está totalmente assado, é necessário esperar alguns minutos até que o croissant esteja morno. É importante seguir as recomendações de passo a passo para a montagem dos croissants com os blocos e com os triângulos para que o resultado seja de qualidade. Tanto os croissants produzidos com os blocos quanto com os triângulos podem ser congelados depois do assamento. Para consumir os croissants, basta voltar ao forno e fazer o aquecimento, trazendo de volta toda a sua crocância. Conheça também a massa para croissant em placa Arosa. Ela é ideal para fazer outros tipos de receitas salgadas e doces, como por exemplo, pão ao chocolate, cinnamon roll e croissant rolls. Para usar a massa para croissant em placas, retire da embalagem somente a quantidade de placas necessárias para a receita e guarde as demais imediatamente no freezer. As placas descongelam e ficam prontas para usar em aproximadamente 10 a 15 minutos ou até estar maleável. Assim que descongelar, trabalhe com as placas o mais rápido possível para evitar que a massa inicie o processo de fermentação e nunca recongele as placas. Depois das placas descongeladas, monte a receita desejada, lembrando sempre que a orientação sobre o recheio ser consistente e estar frio também vale nesse caso. Antes de assar, prepare as unidades da sua receita para a fermentação, colocando-as em uma assadeira com distância de 5 centímetros entre elas. Depois, aguarde aproximadamente entre 1h30 a 2 horas para que a fermentação ocorra em temperatura ambiente. Caso a fermentação seja em uma estufa a 35 graus Celsius, o tempo pode ser entre 30 a 40 minutos. Vale ressaltar que o tempo de fermentação pode variar de acordo com o ambiente, porém, as unidades devem dobrar de volume. Mais uma vez, nessa massa em placas também deve-se dar o brilho pincelando um ovo inteiro batido antes de assar. Para assar, o forno sempre deve estar pré-aquecido entre 170 a 180 graus Celsius. Já a duração do assamento é de aproximadamente 25 minutos, dependendo do forno e do tamanho da receita. As receitas produzidas com as placas também podem ser congeladas depois do assamento. Basta seguir o mesmo procedimento dos croissants. Agora, você vai conhecer a linha dos croissants congelados fermentados da Arosa. Croissant congelado 25. Retire da embalagem somente a quantidade de croissants que for preparar e guarde o restante imediatamente no freezer. Antes de assar, acomode-os em uma assadeira com distância de 5 centímetros entre eles. Depois, aguarde que o descongelamento ocorra em temperatura ambiente por aproximadamente 15 a 20 minutos ou até que você sinta que o croissant está descongelado ao toque. Para dar o brilho, pincele um ovo inteiro batido antes de assar. No forno pré-aquecido a 150 graus Celsius, asse as unidades em torno de 20 minutos. Croissant congelado 40. Retire da embalagem somente a quantidade de croissants que for preparar e guarde o restante imediatamente no freezer. Antes de assar, acomode-os em uma assadeira com distância de 5 centímetros entre eles. Depois, aguarde que o descongelamento ocorra em temperatura ambiente por aproximadamente 25 a 35 minutos, ou até que você sinta que o croissant está descongelado ao toque. Para dar o brilho, pincele um ovo inteiro batido antes de assar. No forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, asse as unidades em torno de 20 minutos. Croissants congelados recheados nos sabores queijo,
queijo e presunto e calabresa. Defina a quantidade de croissants que vai usar e retire apenas estes da embalagem. Depois, guarde o restante imediatamente no freezer. Acomode-os em uma assadeira com distância de 8 centímetros entre eles antes de assar. Então, aguarde o descongelamento em temperatura ambiente por aproximadamente 1 hora em dias quentes ou de 1h30 a 2 horas em dias frios. Para que o croissant não abra durante o assamento, é importante que o recheio esteja descongelado. Pincele um ovo inteiro batido antes de assar para dar brilho. E leve ao forno pré-aquecido a 170 graus Celsius por 25 minutos ou até estarem bem assados. É importante verificar, antes de assar, a potência do seu forno assando algumas unidades e fazendo os ajustes necessários antes de assar todos os croissants. Retire os croissants do forno e aguarde 10 minutos para servir. Temos também a linha de croissants assados congelados. Para o assamento do croissant assado congelado número 25, acomode os croissants em uma assadeira e repasse no forno pré-aquecido a 160 graus Celsius por aproximadamente 4 minutos. Agora, quando falamos em croissants assados congelados número 40 e também os croissants assados congelados número 75, o assamento deve ser em forno pré-aquecido também a 160 graus Celsius, mas por aproximadamente 5 minutos. Agora você tem todas as informações que precisa para colocar suas receitas em prática. Ah, quer sugestões? Acesse nosso site, YouTube ou redes sociais e confira as infinitas possibilidades que disponibilizamos para você. Bom trabalho! Arasa.